Um homem simples de boné, tênis gasto e mochila nas costas entra numa agência bancária qualquer. Em poucos minutos seria acusado de fraude, humilhado e teria até a polícia chamada contra ele. O que ninguém ali sabia é que ele era o homem mais poderoso daquele lugar. E o que ele fez depois vai deixar você de queixo caído. Fica até o fim dessa história, porque a virada vai te surpreender e pode até te emocionar. Era por volta de 10 horas da manhã quando ele entrou. O ambiente estava, como sempre, ar-condicionado gelado, funcionários sérios atrás dos balcões e uma fila que serpenteava até a porta de vidro. Ninguém prestou atenção nele à primeira vista. E se prestaram, foi só para julgar em silêncio. Camiseta desbotada, jeans puído, tênis velho com a ponta rasgando e uma mochila nas costas. Daquelas baratas de feira e o boné preto cobrindo parte do rosto, como quem não quer ser notado. Mas tudo aquilo foi planejado. Ele entrou com passos lentos, cabeça baixa, e pegou a senha como qualquer cliente comum. Passou por duas atendentes que sequer o cumprimentaram. O segurança o encarou por alguns segundos, avaliando se ele representava algum risco. Na fila, olhava ao redor. Um senhor tentava entender como acessar o aplicativo, enquanto a funcionária dizia com impaciência: "Já falei, senhor, isso só dá para fazer pelo celular." Mais à frente, uma mulher com uniforme de cozinha segurava um envelope com dinheiro. Estava ali havia quase uma hora e ninguém tinha chamado seu número. Tudo aquilo ele via e sentia, porque ele já esteve ali, já foi ignorado, daquele mesmo jeito. Mas hoje a situação era diferente. Aquela era a agência que ele mesmo ajudou a reformar. Os móveis, as políticas de atendimento, até o sistema operacional das máquinas. Tudo tinha passado pela sua aprovação, porque aquele homem de boné e mochila gasta era Elias Santana, o CEO, e ninguém fazia ideia. Elias não estava ali por acaso. Sua presença naquela agência era fruto de uma decisão tomada semanas antes, depois de receber uma sequência de mensagens que o incomodaram profundamente. Cartas manuscritas, e-mails emocionados e até comentários em redes sociais chegaram até ele, todos com um ponto em comum: clientes humildes relatando humilhações, descaso e preconceito velado nas agências. "Moça, eu fui pedir ajuda e ela nem olhou na minha cara. Disseram que eu não tinha perfil para abrir uma conta. Fui tratado como se estivesse pedindo esmola." No começo, Elias tentou acreditar que fossem casos isolados, mas os relatos se repetiam e tinham um padrão. As vítimas eram sempre pessoas simples, gente que se vestia de forma modesta, que falava com sotaque da quebrada, que não tinha vocabulário rebuscado. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia porque ele já foi exatamente essa pessoa. Lembrou da primeira vez que pisou num banco, ainda adolescente, tentando abrir uma conta universitária. Lembrou da funcionária que riu do sobrenome dele. Lembrou do olhar de nojo quando ele contou que trabalhava como auxiliar de limpeza. Lembrou de como saiu dali de cabeça baixa, jurando para si mesmo que um dia faria tudo diferente. E agora, tantos anos depois, ele estava no topo, mas aquilo doía. Ver que, mesmo com toda a modernização e discurso bonito de inclusão, nada realmente tinha mudado no coração de certas pessoas. Então decidiu que não mandaria memorando, nem faria reuniões. Ele mesmo iria ver, sentir, testar. Queria saber quem realmente estava honrando o uniforme e quem estava usando a gravata apenas como símbolo de poder. E naquele dia, no meio daquela agência, era exatamente isso que ele faria. Elias Santana nasceu no Jardim Brasília, na periferia da zona leste de São Paulo. Filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, aprendeu desde cedo o valor do trabalho. A infância foi marcada por contas atrasadas, comida racionada e poucas opções. Nos dias de chuva, a água invadia a casa. Nos dias de sol, o asfalto fervia
e queimava os pés descalços das crianças da rua. Estudar sempre foi uma batalha. Na escola pública do bairro faltavam livros, professores e segurança. Mas Elias tinha algo que ninguém podia tirar dele: vontade de vencer. Ele estudava à luz de vela quando a energia era cortada. Vendia gelinho na rua para ajudar a mãe com o mercado. Fazia bico no mercadinho para pagar a mensalidade do cursinho comunitário. E quando passou no vestibular, chorou como quem acabava de vencer uma guerra. Foi nessa época que começou a trabalhar como estagiário em uma pequena cooperativa financeira, digitando números, servindo café, atendendo telefone. Ele observava tudo em silêncio, aprendia com cada erro, anotava cada detalhe, enquanto muitos zombavam de sua origem e sotaque carregado. Elias crescia por dentro. Anos depois, já formado em administração, com uma pós-graduação nas costas e uma pilha de livros lidos durante a madrugada, ele recebeu a primeira grande proposta: assumir uma área estratégica de um banco em expansão. Dali para frente foi degrau por degrau, mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca trocou a humildade pela arrogância. E nunca ignorou o fato de que, para muitos, ele ainda era apenas o cara da periferia. Talvez por isso aquela missão era tão importante. Porque Elias não estava ali só como CEO. Ele estava ali como representante de milhões de brasileiros que são julgados pela aparência antes mesmo de abrirem a boca. E naquela agência, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. Elias já estava há quase 30 minutos naquela fila. O tempo não o incomodava. Ele queria observar, sentir, ver com os próprios olhos o que tantos clientes relataram. E não demorou para notar que os relatos estavam certos. Ao seu lado, uma senhora com sacolas no colo tentava pedir uma senha para atendimento presencial. A funcionária, sentada atrás do vidro, respondeu sem nem levantar os olhos. "Tá ali no totem, minha senhora. É só apertar o botão." A mulher, visivelmente confusa, respondeu: "Mas eu não sei mexer nisso, filha. Me ajuda, por favor." A atendente apenas apontou com a cabeça, impaciente. Elias interveio. Ajudou a mulher a tirar a senha, ofereceu o banco ao lado e disse com um sorriso: "Calma, dona Nair. Já chamam a senhora." Ela retribuiu com gratidão nos olhos e então sussurrou: "Você é diferente. Os outros aqui tratam a gente como se fôssemos lixo." Essa frase bateu fundo. Logo em seguida, uma funcionária passou por ele, apressada, e franziu o rosto ao sentir o cheiro de suor vindo da mochila de Elias. "Segurança, fica de olho nesse aí", cochichou. Ele ouviu, fingiu que não. Mas cada detalhe era registrado na mente. A gota d'água veio quando finalmente sua senha foi chamada. O caixa era ocupado por uma jovem chamada Priscila, que o recebeu com um olhar desconfiado. "Bom dia! No que posso ajudar? Quero fazer um saque." "Qual valor?" R$72 mil. Ela parou, levantou os olhos e riu, achando que ele estava brincando. "Senhor, documentos, por favor." Elias entregou o RG e o cartão. Ela digitou os dados, fez uma expressão de susto e murmurou: "Essa conta aqui não é sua." "Claro que é. Pode confirmar pelo CPF." A jovem o olhou dos pés à cabeça. "Senhor, desculpa, mas alguém como o senhor não tem esse tipo de saldo nessa conta. Vamos ter que investigar. Me desculpa, mas parece golpe." Elias se manteve calmo. Não respondeu de imediato. Apenas disse: "Então chame o gerente, por favor." Ela hesitou, mas ligou para a sala ao fundo. E quando desligou, falou algo que cortou o ar. Pessoas assim sempre tentam esse tipo de coisa. O clima dentro da agência começou a mudar. Outros clientes na fila, que antes estavam apenas impacientes, agora olhavam curiosos na direção do caixa onde Elias estava. Priscila, a atendente, falava baixo no telefone, mas sua expressão deixava claro que estava incomodada. Não era apenas protocolo, era julgamento. Ela desligou e olhou diretamente para Elias.
O gerente já está vindo. Mas, senhor, se o senhor estiver usando documentos falsos, isso é crime, tá? A gente vai precisar acionar a segurança do banco. Elias manteve a compostura. Estava acostumado a ser julgado, mas por dentro a indignação fervia. Enquanto esperava, viu pelo canto do olho um dos seguranças cochichando com o outro, apontando discretamente em sua direção. 2 clientes comentaram entre si: vai ver, é golpe mesmo. Com essa roupa querendo sacar 70 mil? Tá achando que a gente é besta. Alguns minutos depois, um homem de terno ajustado, relógio importado e cabelo meticulosamente penteado, saiu de uma sala ao fundo. Era Rodrigo Ferraz, o gerente. Seus sapatos brilhavam e o cheiro de perfume caro o precedia. Ele andou até o caixa com passos rápidos e uma expressão de autoridade ensaiada. Boa tarde, o que está acontecendo aqui? Priscila explicou rapidamente, com um olhar de aprovação velada. Rodrigo nem olhou para Elias de imediato. Virou-se para o segurança e fez um gesto com a cabeça. Documentos, por favor, disse o gerente, finalmente encarando Elias como se estivesse prestes a interrogar um suspeito. Já foram apresentados, respondeu Elias calmo. E o senhor quer sacar esse valor vestindo isso? Rodrigo riu com sarcasmo. Me desculpa, mas é evidente que há algo errado. Aqui, esse tipo de movimentação não combina com o seu perfil. Alguns risos discretos ecoaram ao redor. A fila parou. Todos agora olhavam fixamente. Vamos encurtar isso aqui, disse Rodrigo. Você tem 2 caminhos. Ou me conta quem te mandou fazer isso, ou vamos chamar a polícia, porque essa conta não é sua. E, sinceramente, já cansei de ver esse tipo de golpe barato. A frase caiu como uma sentença. Elias olhou em volta. Viu olhares de desprezo, desconfiança. Gente que, como ele, deveria estar do mesmo lado. E, ainda assim, o julgavam apenas pela roupa, pela pele, pela origem que eles nem conheciam. Pode chamar a polícia, então, disse Elias, olhando firme nos olhos de Rodrigo. O gerente fez o sinal. E enquanto pegava o celular para fazer a ligação, murmurou, sem nenhum pudor. Era só o que faltava. Mendigo querendo bancar milionário. Rodrigo Ferraz desligou o telefone após falar com a polícia. Eles estão a caminho. O senhor vai aguardar aqui mesmo. Sem dar a Elias nenhuma opção de se explicar, já o tratava como um criminoso. Priscila, ao lado, cochichava com outra funcionária. Já vi esse tipo de coisa. Eles entram fingindo que são clientes, usam documentos de verdade, mas as contas são de terceiros, golpistas treinados. Elias continuava parado, em pé, com a mochila ainda nas costas. Não disse nada, não se exaltou, apenas observava. O gerente, então, decidiu seguir o procedimento. Abre aí a conta desse CPF. Vamos verificar os dados. Priscila hesitou. Mas já foi verificado, tá tudo batendo. O nome, o CPF, o cartão, tudo certo. Não interessa. Pessoas como ele não têm esse saldo. Não cai nessa, Priscila. Essa frase saiu com naturalidade, como quem comenta sobre o tempo. Pessoas como ele. Elias respirou fundo. Aquela não era a primeira vez que ouvia isso na vida. Mas era a primeira vez que ouvia isso ali, dentro da instituição que ele mesmo ajudou a construir, de baixo para cima. Rodrigo então se dirigiu ao segurança. Fica de olho nele. Se ele tentar sair, segura. E depois olhou para Elias. Se tem algo para confessar, é melhor fazer agora. Vai te poupar tempo e dor de cabeça. Eu não tenho nada para confessar. Apenas pedi para sacar meu próprio dinheiro. Respondeu Elias, sem alterar o tom. Rodrigo sorriu com desdém. Ah, claro! E eu sou o presidente do Brasil. A agência inteira estava agora num silêncio desconfortável. Alguns clientes assistiam aquilo com pena, outros com curiosidade. E havia também os que cruzavam os braços, balançavam a cabeça e pensavam, bem feito, mas ninguém, absolutamente ninguém ali fazia ideia de quem era aquele homem.
Enquanto esperavam a polícia, Rodrigo voltou para a sala dele bufando. Priscila permaneceu em seu posto, olhando Elias com a mesma expressão de superioridade. Elias então se sentou, tirou a mochila das costas com calma, pegou o celular e mandou uma única mensagem: "Está na hora." 20 minutos depois, 2 viaturas pararam em frente à agência. 2 policiais fardados entraram pela porta giratória, com a naturalidade de quem já conhecia aquele ambiente. Rodrigo Ferraz saiu de sua sala no mesmo instante, com os passos apressados e o rosto satisfeito. Era como se estivesse prestes a resolver o caso do dia. "É aquele ali, senhores", disse apontando para Elias, que estava sentado com as mãos entrelaçadas no colo. O público que aguardava atendimento fingia não olhar, mas todos estavam atentos. Ele apresentou documentos verdadeiros, mas temos razões para acreditar que a conta não é dele. Valor alto, comportamento suspeito, vestimenta incompatível. O policial mais experiente franziu o senho. "Documentos batem?" Priscila respondeu com um pouco menos de convicção. "Sim, estão corretos, mas o histórico dele não condiz com o valor em conta." Elias olhou para os 2 policiais e com a voz calma disse: "Posso mostrar outros documentos. Tenho identidade funcional também." "Qual o seu cargo, senhor?" "Isso eu prefiro mostrar quando for necessário." Rodrigo interrompeu, impaciente. "Tá vendo? Não responde. Tá se fazendo de vítima. Isso é padrão de estelionatário. Eles sabem enrolar." Virou-se para os policiais. "Leva para a delegacia, a gente presta queixa lá mesmo. Depois a central jurídica resolve." O policial mais novo hesitou, olhou para Elias e notou que ele não demonstrava nervosismo. Não tremia, não gritava, não tentava fugir. Estava sereno. "O senhor aceita nos acompanhar?" "Claro", respondeu Elias. "Mas antes, gostaria de falar com o senhor Rodrigo a sós. Só 1 minuto." Rodrigo cruzou os braços. "Comigo? Vai tentar me ameaçar? Porque se for meu amigo, vai se dar mal. Aqui você tá cercado." Elias então se levantou. Colocou o celular na palma da mão, abriu um arquivo com crachá digital, foto e um carimbo digital. Esticou o braço. O policial olhou. Rodrigo também, e ali estava, Elias Santana, diretor executivo nacional. Silêncio. Rodrigo arregalou os olhos. A cor de seu rosto mudou, as palavras sumiram. O policial mais velho pigarreou, incomodado. "Senhor, isso é verdadeiro?" Elias então tirou da mochila uma pasta com uma cópia do estatuto da empresa, contrato de posse e a assinatura do presidente do conselho. "Estou em visita pessoal. Viemos avaliar o atendimento de algumas agências. A filmagem de tudo o que ocorreu hoje já está sendo enviada ao jurídico da companhia." O silêncio virou constrangimento. Clientes começaram a cochichar. Priscila se afastou lentamente do caixa. Rodrigo ficou paralisado, sem saber se pedia desculpas ou corria. E Elias, com a calma de quem já havia enfrentado coisas muito piores na vida, apenas disse: "Eu pedi para sacar o que era meu, e vocês me trataram como lixo." O ar na agência parecia mais pesado. Rodrigo, o gerente que momentos antes exalava arrogância, agora estava imóvel, olhando para o crachá digital com o nome Elias Santana estampado, tentando entender como aquilo era possível. "E esse é mesmo. Você é?" Elias apenas confirmou com um aceno. "Sim, sou o diretor executivo nacional, e até agora fui tratado como um criminoso por tentar sacar o meu próprio dinheiro." O policial mais velho pigarreou novamente, visivelmente desconfortável. "Senhor Elias, acho que não há mais necessidade da nossa presença." "Não", disse Elias. "Agradeço pela educação de vocês. Não foram vocês que erraram." Rodrigo, por sua vez, dava passos para trás, tentando buscar palavras. Senhor Elias, eu não tinha como saber. O senhor estava vestido assim. O senhor entende, né?" E foi exatamente aí que Elias olhou fundo nos olhos dele e disse: "Entendo, sim.
Entendo que o senhor julga um cliente pela roupa, pela cor da pele, pelo sotaque ou pelo saldo que acha que ele deveria ter, e isso diz muito mais sobre o senhor do que sobre mim. A agência estava em completo silêncio. Priscila agora estava ao fundo, olhando para o chão. O segurança que havia seguido Elias com os olhos abaixava a cabeça. Até os clientes que antes murmuravam "deve ser golpe" estavam visivelmente desconcertados. Elias continuou: "Há anos recebo denúncias sobre o tipo de atendimento oferecido aqui. Clientes simples sendo ignorados, humilhados, tratados como se fossem invisíveis. E hoje eu vivi isso, intencionalmente, para ver com os meus próprios olhos. E vi." Rodrigo tentava reagir. "Senhor Elias, eu só segui o protocolo, me desculpe, de verdade. Se protocolo inclui discriminação, então seu cargo está em desacordo com tudo o que essa instituição prega, e já foi avisado sobre isso outras vezes." Elias puxou o celular, abriu uma chamada de vídeo. Do outro lado, uma diretora de RH apareceu. "Pode iniciar o procedimento. Rodrigo Ferraz será desligado da empresa por má conduta grave e quebra de conduta ética. Providencie a substituição imediata. Priscila também deverá ser afastada preventivamente até nova avaliação." O rosto de Rodrigo desmoronou. "Por favor, senhor Elias, eu sou gerente há 8 anos. Eu errei, mas eu tenho família, filhos." Elias respirou fundo. "E quantos pais de família o senhor humilhou aqui dentro sem pensar 2 vezes? Quantas mulheres, idosos, trabalhadores o senhor tratou como se não fossem nada?" Rodrigo não respondeu, apenas baixou a cabeça. Elias então se virou para os clientes que ainda assistiam tudo em silêncio. "Hoje eu vim como um deles, e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito." Rodrigo ainda estava em choque. O homem que ele tentou expulsar como um criminoso era, na verdade, seu superior mais alto. E agora estava sendo demitido diante de toda a agência. "Rodrigo Ferraz, a partir deste momento, está desligado da empresa", repetiu a diretora do RH pela chamada de vídeo. "O senhor deverá se retirar da unidade e não terá mais acesso a nenhum sistema ou documento interno." Rodrigo tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. A funcionária Priscila, que acompanhava tudo da lateral do balcão, ficou pálida. Elias então se virou para ela. "Você sabe por que está sendo afastada, não sabe?" Ela assentiu com os olhos marejados. "Desculpa, senhor. Eu fui levada pelo momento. Não foi o momento que te guiou. Foram seus preconceitos." Ele então olhou para o restante dos funcionários. "Se alguém aqui acredita que o uniforme de vocês é sinônimo de superioridade, ou que o cliente precisa se vestir bem para ser tratado com respeito, peço que reveja os próprios valores ou peça para sair." O ambiente estava pesado, mas agora era um peso de verdade, de consciência, que pairava sobre todos. Rodrigo tirou o crachá, o entregou nas mãos do segurança e, com o olhar no chão, atravessou a agência em silêncio, sob os olhares que agora não tinham mais aprovação, tinham vergonha. Elias caminhou até a senhora que ele havia ajudado lá no início, Dona Nair. Ela o olhou surpresa. "Era o senhor o tempo todo?" "Era, mas hoje eu não vim como diretor, vim como alguém que entende o que a senhora passa." Ela segurou sua mão e disse com um sorriso emocionado: "Se Todo-Poderoso fosse assim, o mundo estava salvo." Elias sorriu de volta. "Se cada um fizer a sua parte, já melhora bastante." Ele se virou novamente para os presentes. "Essa agência será reformulada, e agora com base no respeito. Quem quiser fazer parte será bem-vindo. Quem não, a porta é a mesma por onde o gerente saiu." Na saída da agência, Elias parou por um instante. O sol batia forte na calçada e ele olhou para o céu como quem agradece. Não pelo cargo, não pela autoridade que exercia, mas pela chance de, mesmo no topo, continuar lembrando de onde veio e de quem ainda está na base. Ele entrou naquele banco como um homem comum,
Saiu como um exemplo vivo de que respeito não se mede por aparência nem por saldo bancário. Na calçada, um dos clientes se aproximou. Senhor Elias, obrigado. O que o senhor fez hoje, ninguém nunca fez por nós. Elias apertou a mão do homem com firmeza. O meu cargo é só um detalhe. O que me move é a memória da minha mãe, que passou a vida toda sendo tratada como se não tivesse valor. Aquela agência mudou a partir daquele dia. Os funcionários passaram por reavaliação. Novos líderes foram colocados em posições estratégicas. E a nova política de atendimento passou a ser orientada por uma frase escrita em letras grandes na parede. Trate cada pessoa como se ela fosse seu melhor cliente, porque ela é. Elias voltou para sua rotina no escritório, mas deixou claro, de tempos em tempos, voltaria a vestir a velha camiseta, calçar os tênis gastos, colocar o boné e andar entre os invisíveis, porque é entre os invisíveis que mora a verdade. E agora, me conta, você já passou por alguma situação em que foi julgado pela aparência? Compartilha nos comentários. Sua história pode tocar muita gente. E se você quer continuar vendo histórias assim, que emocionam e fazem a gente refletir, se inscreva no canal e ative o sininho. As próximas histórias ainda vão te surpreender.